Agora veja essa história de um jovem que trabalhava como carregador de aviões. Ele trabalhava no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Ele foi preso pela Polícia Federal, acusado de integrar uma quadrilha que embarcava dentro dos aviões toneladas e toneladas de cocaína. Prontos para uma reviravolta? Porque a gente acompanhou, né, Mariana, a investigação de um escritório de análise de imagens. E essa investigação mostrou que não era esse rapaz que participava do esquema de tráfico internacional, não. Luan Paulo Nogueira Pereira tem 26 anos, é casado e tem 2 filhos pequenos. O aeroporto de Guarulhos faz parte de uma tradição familiar. O pai dele trabalhou lá por 30 anos. Costumo dizer, e quando eu os coloquei, um legado, eu falei, gente, ó, o legado que eu fiz lá dentro, eu espero que vocês façam também, tá? Criei vocês chegaram a um patamar adultos agora, né? Incentivado pelo pai, Luan também quis seguir carreira nas esteiras do aeroporto. Começou como auxiliar de limpeza e depois foi contratado por uma empresa terceirizada para trabalhar no carregamento dos aviões. O Luan não sabia, mas a Polícia Federal, desde 2022, estava de olho justamente na área em que ele trabalhava aqui no aeroporto. Os agentes investigavam uma quadrilha de tráfico internacional de drogas que teria a participação de funcionários do aeroporto nas fileiras da organização. Esses funcionários, com acesso às aeronaves, teriam ajudado no embarque de toneladas de cocaína. Em fevereiro deste ano, o golpe. A Polícia Federal lança uma operação contra o tráfico internacional de drogas. O nome de Luan consta entre os 14 mandados de prisão. O Polícia Federal já veio ao meu encontro, me cumprimentou normal, educados, em nenhum momento me distratou, perguntando se eu era o Luan. Respondi que sim, que realmente era eu, do que se tratava. Aí olhou para mim e falou que só tinha que dar um depoimento. O delegado começou a narrar os fatos que estavam no inquérito, e eu olhando aquilo ali, eu falei, não sou eu. Pelo que ele relatava, eu já comecei a perceber que não era eu, porque as coisas que ele falava, eu nunca tinha feito. Luan ficou preso e a família começou uma batalha para provar a inocência do rapaz. Contrataram uma advogada e um escritório de peritos em análise de imagens, já que a Polícia Federal diz ter identificado Luan como integrante da quadrilha por causa do colete profissional que aparece nas imagens das câmeras de segurança. Nós vimos que um relatório muito básico, sem um amparo técnico, foi emitido apontando pessoas, entre elas o réu, o qual contratou nossos trabalhos, como autor de um crime simplesmente por uma imagem que parece ser, mas não há uma comprovação técnica por parte da polícia. Luan é esse na imagem, próximo da esteira, de boné e com o colete com a inscrição ORB 5738. A Polícia Federal diz que é ele também nessa outra imagem, pilotando o trator. Os peritos particulares mostraram, melhorando a qualidade da imagem, que o condutor, na verdade, usa um colete com a inscrição ORB 428. 3 dígitos, porque um dos números está dobrado. Repare que esse mesmo homem com o colete ORB 428, com um dos números dobrados, aparece numa das câmeras no mesmo dia, só que em outro terminal. O indivíduo apresentado pela polícia detém 3 números no colete. E também o único número que converge nele é o 8, que são o número 8 no final do indivíduo e também o 8 no final do Sr. Luan. Além disso, nenhum elemento converge entre os dois. Coletes com números diferentes e roupas diferentes. O Sr. Luan ele está com uma camisa azul, identificada da empresa, e o indivíduo ele se apresenta utilizando uma camisa polo preta. Também da empresa, porém, de cores totalmente diferentes, também estilos diferentes, já que se trata de uma camisa polo com gola, com colarinho. E ambos utilizam boné no dia, porém não são da mesma cor também, e elas são momentos também divergentes, em horários divergentes do dia. Apresentadas as contradições, a justiça autorizou a liberdade do rapaz. A imagem que o prendeu
foi a mesma que soltou Luan depois de 4 meses, dividindo uma cela com 16 detentos nesse presídio da capital paulista. O reencontro com os pais foi emocionante. A batalha pela inocência ainda não terminou. Luan foi denunciado por tráfico internacional de drogas e organização criminosa e pode ser considerado inocente só no fim do processo. A concessionária que administra o Aeroporto Internacional de São Paulo informou que colabora com as autoridades nas investigações. Procuramos pelo juiz que assinou o mandado de prisão de Luan e também o magistrado que autorizou a liberdade, mas eles não quiseram gravar entrevista. A empresa Orbital, que contratou Luan, diz que não foi notificada e que as informações sobre processos judiciais são fornecidas apenas às autoridades. A Polícia Federal não respondeu se o verdadeiro criminoso foi identificado ou preso, porque o processo está em sigilo.